Olá, pessoal. Estamos conversando por aqui, tive problemas pessoais e estou impossibilitado de chegar pessoalmente aí. Mas com certeza tenho muita vontade de ir aí, conhecer, ficar um final de semana e fazer os tratamentos. Então, a nona feira holística, saúde integral e medicina preventiva, me pediram para falar sobre doenças crônicas. As doenças agudas, normalmente a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque uma agudização, você vai ter que ir buscar um médico, um hospital, alguma situação. As doenças crônicas justamente são aquelas que a medicina convencional tem muita dificuldade de tratar, porque a medicina convencional está, digamos assim, adaptada a tratar as doenças agudas, mas as crônicas não, porque existem interesses aí em que as pessoas fiquem cronicamente doentes. Então, eu vou falar um pouquinho do que leva, o que poderá levar às questões da gente ficar cronicamente doente. Então, nós podemos identificar 4 grandes grupos onde ficamos doentes. Tá? Então, ficamos doentes por intoxicações, e vamos explicar isso. Ficamos doentes por desnutrição, isso mesmo, por má nutrição. Ficamos doentes por má administração do estresse. Ficamos doentes, uma coisa nova, ainda muito estudada, pouco estudada, campos magnéticos. Então vamos lá. Então o que vai deixando com que a gente vá ficando cronicamente deficitário, que o nosso sistema imunológico não consiga trabalhar direito? O sistema de nutrição. Então como é que nós nos alimentamos? A nossa alimentação está muito ruim. Nós estamos subnutridos. Por quê? Porque a terra onde são plantados os alimentos, eles estão fracos, estão pobres. Por isso que nós entendemos hoje em dia que, se você puder, claro, como aí o pessoal, né, nesse lugar maravilhoso, planta, faz a sua horta e tal, os alimentos ali com certeza terão mais nutrição e mais energia. Os alimentos chegam com pouca energia na nossa casa. Então nós estamos subnutridos. Mesmo pesquisas feitas em pessoas de classe A e B estão 30% subnutridos. Ora, a subnutrição é como se você tivesse um automóvel colocando sempre uma gasolina ruim. Ele sempre vai ter dificuldade de ficar bem, de andar bem. Então, a subnutrição é muito importante, principalmente porque nós temos erros alimentares muito graves, muito importantes. Entendemos muitas vezes que estamos fazendo uma boa alimentação e temos uma má alimentação. Precisamos tirar os alimentos considerados inflamatórios. Então, os alimentos inflamatórios são alimentos que inflamam o nosso organismo e todas as doenças crônicas estão na base delas a inflamação. Precisamos então diminuir a inflamação. Quais são os principais alimentos que vocês provavelmente vão debater aí posteriormente que causam inflamação? Leite de vaca. O leite de vaca não é um alimento para o ser humano. É um alimento para bezerro. E o leite de vaca e os seus derivados causam inflamação porque não são digeridos pelo nosso organismo. Daqui a pouco eu vou passar um filminho também, vocês vão ter um filminho que vai mostrar uma situação que chama Leaky Gut. E vai explicar a questão da permeabilidade intestinal, a importância que nós temos no segundo cérebro, que é o nosso intestino. O que vai entrar no nosso organismo através da alimentação e pode vazar através da permeabilidade intestinal, trará uma dificuldade do nosso organismo lidar com isso. Então, esses são processos inflamatórios. Então, o leite de vaca é um alimento altamente inflamatório. Com as mudanças, muitas vezes, que tivemos do trigo, da genética do trigo, nós temos uma questão muito importante que aumentou cerca de 400% o glúten, que é uma proteína que não é digerida. Como é uma proteína que não é digerida, quando ela entra no nosso organismo, ela traz um processo inflamatório. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, vamos usar uma metáfora. Imagine que você tem um condomínio fechado e no condomínio fechado entram pessoas que não são do condomínio. Essas pessoas vão causar dificuldades, problemas
são pessoas que vão fazer assaltos. Então, os alimentos entram como intrusos, causando processos de reação do nosso organismo. Por causa disso, muitas doenças chamadas autoimunes, que também são doenças crônicas, podem ser muito melhoradas, podem ser diminuídas a inflamação através de um bom controle da questão intestinal. Então, eu gostaria que vocês depois discutissem, conversassem aí, porque eu sei que tem um estudo muito interessante a respeito da questão como tratar o intestino. Muito importante. Então, o nosso intestino deixa vazar certas substâncias que vão promover a inflamação. Nós precisamos olhar a inflamação. Por exemplo, a obesidade é uma doença inflamatória de subnutrição. A obesidade está aumentando muito no mundo porque existem conceitos equivocados. As pessoas acreditam que não podem comer calorias. Nós precisamos de calorias para viver. Então não adianta tirar calorias, baixa calorias ou baixa quantidade de calorias, vai trazer uma dificuldade para o organismo, porque ele vai entender que não existe alimento no mundo, não existindo alimento no mundo, automaticamente o sistema de sobrevivência vai fazer o quê? Vai fazer reserva de gordura. Então, a doença obesidade é uma doença de fome. Então eu digo para os meus pacientes, se você quiser emagrecer, você precisa comer de 3 em 3 horas bastante carboidrato bom. Isso mesmo, arroz e feijão. E eu vou ficar com inveja, porque eu sei que o que vocês vão comer aí no almoço, o que vocês têm de lanche aí são espetaculares. Então, doenças crônicas, subnutrição. Há necessidade de discutir, conversar, as novas maneiras de entender a nutrição. Podemos eventualmente conversar mais sobre isso aí. Como seria um dia interessante? Então, de manhã, você tem uma proteína, a proteína da manhã pode ser ovos, né? Os ovos podem ser comidos. Você pode pôr um carboidrato, que você pode fazer, por exemplo, ou a tapioca, ou batata doce, porque precisa de carboidratos de manhã para começar o trabalho. Gordura é importante, então você pode comer um pedaço de coco, ou mesmo abacate, que é uma gordura boa. Precisamos de gorduras. No intervalo, você pode comer umas castanhas e umas amêndoas, que são gorduras boas. Almoço, arroz e feijão, pessoal. Vamos facilitar. Arroz integral e feijão, salada à vontade, legumes e aí uma proteína. Se você quiser comer um peixe, uma carne ou não, se você for vegetariano, não tem problema. Porque a proteína vegetal também é muito importante. À tarde, você pode fazer mais um lanchinho, que não tenha nem um carboidrato bom. E à noite, de novo, de noite você pode tomar uma sopa. Toma uma sopa de legumes, um arroz integral. Um dia perfeito. Umas frutas no meio, quer dizer, de 3 em 3 horas. Então, entendemos que quando nós estamos subnutridos, nós estamos nos incapacitando de viver bem. Estamos tendo uma possibilidade de ficar cronicamente doente. Fadigado, cansado, indisposto, deprimido. Isso mesmo. Depressão, sobre um ponto de vista que nós temos, é também uma espécie de fome cerebral. Tem gente que sai da depressão comendo melhor. As intoxicações. Então, as intoxicações, o segundo grupo, como nós ficamos doentes. Nós nos intoxicamos hoje em dia, como já pelos agrotóxicos, por exemplo, pelos pesticidas. Existe um tipo de intoxicação muito comum hoje em dia, que são dos plásticos. Então, quando você toma uma água numa garrafinha plástica, essa garrafinha plástica viajou de caminhão, e teve calor e teve sol, liberou certas substâncias chamadas dioxinas, que são substâncias xenoestrogênicas. O que é xenoestrogênio? Substâncias parecidas com estrogênio. Ora, excesso de estrogênio causa obesidade, causa alterações nas mulheres, por exemplo, pode causar muitas cólicas menstruais, pode causar infertilidade, pode causar obesidade. Então, há necessidade de a gente observar que somos intoxicados por substâncias devagarzinho, de pouco em pouco, e que cronicamente vamos ficando doentes. Por exemplo, alumínio. Existem muitas fontes de alumínio, além das panelas de alumínio, de poluição, de aerosóis, de perfumes, de desodorantes. E o alumínio nos intoxica de uma forma muito sutil, como os metais pesados,
causando alterações a nível neurológico. Isso mesmo, neurológico. Então, uma boa discussão aí, que tipo de panela nós devemos usar, como usaríamos os antiperspirantes, quer dizer, a dificuldade de usar, de repente, esses aerosóis, porque vem ali muito alumínio. As latinhas de alumínio, de refrigerantes, de outras substâncias, então, a maioria, eu tenho um exame que eu faço de minerais aqui na clínica, e a maioria das pessoas tem alumínio alto. Então, a necessidade de também, através da alimentação e da reorientação disso, diminuir. O mercúrio, por exemplo, é outra intoxicação muito importante, causando problemas neurológicos importantes, tremores parecidos com Parkinson, e que é causado principalmente por consumo de peixes de água doce, porque os nossos rios estão contaminados de mercúrio, por causa da indústria do ouro. Eles jogam mercúrio para poder extrair o ouro, e aí os rios ficam contaminados, os peixes se contaminam, peixe de água doce, então é um problema comer peixe de água doce. Mas o principal são amálgamas dentais. As pessoas que ainda tinham amálgamas dentais, aquilo vai triturando e uma poeirinha vai saindo. Então nós temos uma dificuldade de muita gente com mercúrio também. E outras intoxicações que também vão trazendo para a gente o adoecimento crônico. A administração do estresse é uma das coisas mais importantes. Nós temos aqui um sistema que analisa o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso automático. O nosso sistema nervoso automático, ele regula circulação, coração, digestão, hormônios, e é tudo automático. Quer dizer, aquilo que você não tem um controle sobre sua digestão. Você não tem um controle sobre o seu movimento intestinal. Você não tem um controle sobre o coração. Então, isso são dos nossos sistemas nervoso automático ou autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, que um é o acelerador e o outro é o freio, que é justamente onde o estresse costuma atingir. E aí desregula nosso sistema automático. Nessa desregulagem, nós temos uma série de consequências, por exemplo, hormonais. Então, nós temos consequências hormonais. Existe hoje uma síndrome muito importante, chama síndrome de burnout. É um apagão, né? Que nós conhecemos como síndrome da fadiga adrenal. Então, o estresse é tão crônico, tão intenso, que as pessoas acabam não tendo mais condição de reagir, de ter a resiliência para poder lidar com as situações do dia a dia. E aí fica sem energia, sem condição de reagir, fazendo com que cada problema pequeno vire um problema muito grande. Então, a administração do estresse é fundamental para que a gente consiga viver mais e saudável. Bom, mas como é que a gente vai fazer a administração do estresse? Nós precisamos dar novos significados para as questões. Costumo dizer que se você tiver duas pessoas que dirigem o mesmo automóvel, uma consegue ser econômica, consegue fazer 10 km por litro, dependendo do carro, a outra faz 7 km por litro. Mas se é o mesmo carro, por que uma consegue dirigir econômica e outra não? Maneira de dirigir. Então, costumo dizer para as pessoas assim, como você dirige a sua vida? De que maneira você olha a sua vida, dirige a sua vida? Porque essa maneira de dirigir a vida, muitas vezes, vai trazer uma sobrecarga maior do que precisa. E esse tipo de enfoque sobre a vida, esse tipo de maneira de olhar sobre a vida, é fundamental. Por quê? Um problema para uma pessoa é uma catástrofe, para outra é só um processo de aprendizado. Então, o que nós temos buscado é identificar como nós enxergamos a vida. Isso dá um dia inteirinho só de um trabalho de ressignificar, dar novo significado. Então, se nós conseguimos olhar todas as situações da nossa vida, não como problemas, como situações que vêm para trazer dificuldades para a gente, mas como se a gente pudesse ter uma visão sobre todos os problemas, do ponto de vista de que tudo aquilo veio para fazer com que eu melhore, que eu aprenda, que eu fique mais apto. Então, todo problema pode vir como um aprendizado. Se a gente conseguir olhar no momento do problema, isso é só um aprendizado,
a gente vai conseguir lidar melhor com essa situação e, naturalmente, a gente vai ter uma nova resposta. Nós não vamos ativar tanto o nosso corpo, porque aquilo é um perigo, uma coisa iminente de perigo. Não, é uma situação de aprendizado. Então, a proposta que eu faço é reavalie com que lente, né? Metaforicamente falando, com que lente você olha a tua vida. De que maneira você enxerga. E isso, muitas vezes, o autoconhecimento. Você precisa ver como você aprendeu a ver a vida na tua infância, na tua adolescência. O que teus pais, como é que eles viam? Se tua mãe tinha muitos desesperos, ou se a situação era muito conturbada. Muitas vezes nós precisamos nos revisitar internamente e modificar aquele programa que foi colocado na nossa infância. É possível fazer isso? É possível. E a gente pode fazer? Pode. A gente pode visitar a nossa infância, por exemplo, mentalmente, e conversar com aquele menino ou aquela menina da infância e ver o que acontece ali, o que ele está aprendendo, por que ele está tão com medo ou com tanta ansiedade. E dizer para ele, principalmente, uma coisa que ajuda muito. Imagine que você voltasse para a tua infância ou para a tua adolescência, você teve teus medos, você teve tuas dificuldades, e hoje você chega lá e fala, olha, como eu me tornei, olha como eu consegui conquistar, olha como eu superei todas essas situações de obstáculos. Falando para você mesmo. Porque se você superou a maioria dos obstáculos, e é isso que eu tenho conversado, a maioria, 90% dos nossos problemas que nós tivemos, nós superamos. E 10% não foram tão importantes, ou não eram para ser superados. E a pergunta que eu me faço é, por que o próximo problema vai ser insuperável? Se todos eu superei. De uma forma ou outra, eu me vejo, mas tive problema, tá? Não, mas eu superei. Então, se nós olharmos para o nosso passado, nós superamos 90% das dificuldades. Por que a próxima nós não vamos superar? E aí a questão desse diálogo interno, dessa conversa e de uma reavaliação. Essa dificuldade que está chegando agora é só um aprendizado que vai passar como todas as outras. Quarto e último item, que ainda é muito pouco discutido, no Brasil é muito pouco estudado, são interferências dos campos magnéticos. Nós temos também aqui um aparelho que mede várias situações do organismo e que tem identificado pessoas que têm sensibilidade a campos magnéticos. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem dormir, têm insônia. E aí, o que são sugeridos? Primeiro, desliga o Wi-Fi da tua casa. O Wi-Fi, aquele sistema que deixa a internet na casa toda, desliga. Tem pessoas que com essa onda, e é uma onda invisível, magnética, não conseguem dormir. Eu tenho pego muitas pessoas com interferência eletromagnética do celular, que a pessoa dorme com o celular no quarto. Tem gente que dorme debaixo do travesseiro. Nós não temos ideia do que vai acontecer na nossa vida com isso aí. Então eu digo, pelo amor de Deus, tire o celular do quarto para dormir. Mas eu preciso do despertador. Tá bom, coloca um banquinho lá fora, no corredor, fora do quarto, e quando acordar você vai ter que ir lá desligar. Você desliga mesmo e aí acaba dormindo mais 15 minutos e acaba perdendo o horário. Então põe fora, você tem que levantar, como eu faço. Eu deixo fora, tenho que ir lá levantar, e já levantei, aí não dá mais para tirar aquele cochilinho. Outra coisa, micro-ondas. Micro-ondas também, olha, nem para o inimigo a gente dá de presente. Tá? Micro-ondas é um veneno. Ele não cozinha, ele altera as moléculas numa substância que aquilo deixa de ser alimento. Então a gente não sabe o que está comendo quando a gente passa um alimento pelo micro-ondas. Usar, eu diria, o mínimo possível, não usar nada. Já existem estudos na Alemanha que os campos eletromagnéticos causados pelas torres, essas torres de transmissão, causam até câncer. Tem pessoas que têm doenças neurológicas causadas por essas... A janela do quarto é próxima a um poste onde tem aquele retransmissor de energia. Então os campos magnéticos são invisíveis, mas estão aí, cada vez mais, nos atravessando, nos interferindo. Isso tem sido também estudo do adoecimento crônico. Para encerrar, porque agora eu sei que vocês vão discutir esses aspectos, eu sugeriria que nós precisamos olhar a vida de uma maneira um pouco diferente. Nós temos que mudar o nosso olhar. Porque mesmo as situações que nós aparentemente não temos controle, se nós mudarmos o nosso mundo interior, o mundo exterior com certeza vai se alterar.
Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade e com certeza, assim que possível, irei visitar pessoalmente vocês aí. Muito obrigado e até breve.